GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 44, capítulo 2, Vantagens, 34ª interação, lista de vantagens. Uma produção RPG Next. Fala galera, estamos de volta a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Hoje nós vamos falar da vantagem Talento. Esse episódio vai tratar apenas de uma vantagem, pois é uma vantagem um pouquinho mais complicada de explicar, mas vamos a ela. Talento é uma vantagem de custo variável. O personagem tem uma aptidão natural para um conjunto de perícias intimamente relacionadas. Talentos podem ser comprados em níveis e conseguem os seguintes benefícios: um bônus de +1 por nível em todas as perícias afetadas, até mesmo nos testes com valores pré-definidos. Isso aumenta o valor efetivo apenas no atributo relacionado à perícia. Logo, essa é uma forma barata de se tornar capacitado em uma pequena classe de perícias. Os generalistas vão perceber que a relação custo-benefício é melhor quando se aumenta o valor do atributo. Um bônus de +1 por nível em todos os testes de reação, feitos por qualquer pessoa capaz de perceber o talento do personagem, se existir a chance dela ficar impressionada com a sua aptidão, a critério do mestre. Para receber esse bônus, o personagem precisa demonstrar seu talento, geralmente utilizando as perícias afetadas. Uma redução no tempo necessário para aprender as perícias afetadas durante o jogo, independente de como o personagem as aprende. Reduz o tempo em 10% por nível de talento. Por exemplo, Companheiro Animal 2 permite que o personagem aprenda perícias relacionadas com animais em 80% do tempo normal. Isso não surte nenhum efeito sobre o custo em pontos das perícias. Um personagem nunca pode ter mais do que 4 níveis em um determinado talento. No entanto, talentos que se sobrepõem, e apenas eles podem conceder bônus maiores do que +4 em uma perícia. Custo dos talentos. O custo de um talento depende do tamanho do grupo de perícias afetadas. Pequeno, 6 ou menos perícias relacionadas, 5 pontos por nível. Médio, 7 a 12 perícias relacionadas, 10 pontos por nível. Grande, 13 ou mais perícias relacionadas, 15 pontos por nível. No que se refere aos talentos, perícias como múltiplas especializações são consideradas uma única perícia. Depois que o talento é adquirido, a lista de perícias afetadas é definitiva. Exceção: o mestre pode determinar que um determinado talento afeta novas perícias que aparecerem em suplementos subsequentes de GURPS, ou perícias que ele inventar durante a campanha, considerando que o talento é de algum valor para elas. Exemplos de talentos. Os talentos a seguir são considerados padrão e existem em grande parte das campanhas. Aí agora nós vamos ler o nome dos talentos e quais as perícias que são afetadas por ele. Quando nós estivermos falando nas perícias, esses nomes vão aparecer novamente no futuro. Agente cativante. Afeta boemia, detecção de mentiras, diplomacia, dissimulação, intimidação, lábia, liderança, manha, mendicância, oratória, política, sex appeal e trato social. Bônus de reação: enganadores, políticos, vendedores, mas só se o personagem não estiver tentando manipulá-los. 15 pontos por nível. Artífice: alvenaria, armeiro, carpintaria, conserto de equipamento eletrônico, eletricista, engenharia, maquinista, mecânica, ferreiro. Bônus de reação: qualquer pessoa para quem um personagem trabalha. 10 pontos por nível. Artista talentoso: artista, costura, fotografia, joalheiro e trabalhos em couro. Bônus de reação: qualquer pessoa que adquirir ou apreciar o trabalho do personagem. 5 pontos por nível. Companheiro animal: adestramento de animais, carregamento, carroceiro, cavalgar, falcoaria e veterinária. Bônus de reação: todos os animais. 5 pontos por nível. Curandeiro: cirurgia, diagnose, farmácia, fisiologia, medicina, medicina alternativa, primeiros socorros, psicologia e veterinária. Os bônus de reação: ex-pacientes e atuais, 10 pontos por nível. Dedos verdes: biologia, conhecimentos das ervas, cultivo, jardinagem e naturalismo. Bônus de reação: jardineiros e plantas inteligentes, 5 pontos por nível. Explorador: arremedo, camuflagem, naturalista, navegação, pescaria, rastreamento e sobrevivência. O bônus de reação é para exploradores, amantes da natureza e pessoas do gênero. 10 pontos por nível. Habilidade matemática, análise de mercado, astronomia, contabilidade, criptografia, engenharia.
finanças, física e matemática. Bônus de reação, engenheiros e cientistas, 10 pontos por nível. Habilidade musical, canto, composição musical, influência musical, instrumentos musicais e performance em grupo, condução. Bônus de reação, qualquer pessoa que ouvir ou apreciar o trabalho do personagem, 5 pontos por nível. Perspicácia comercial, administração, análise de mercado, comércio, contabilidade, economia, finanças, jogos de azar e propaganda. Bônus de reação, qualquer pessoa com quem o personagem faz negócios, 10 pontos por nível. Talentos personalizados. A critério do mestre, o jogador pode criar seu próprio talento a partir de uma lista personalizada de perícias. No entanto, é o mestre quem determina quais delas estão relacionadas e quantos pontos vale o talento. Talentos sempre precisam estar relacionados a uma aptidão inata. Por exemplo, o talento de esportes faz sentido. Alguns atletas realmente parecem possuir um dom, mas o mestre deveria proibir talento ninja e talento com armas. Consulte a vantagem mestre de armas nesse caso. Nós já falamos no passado. Talento instintivo é uma vantagem de 20 pontos por nível. O personagem é capaz de fazer coisas que não sabe explicar. Uma vez a cada sessão de jogo por nível dessa vantagem, ele pode tentar fazer um teste contra qualquer perícia utilizando o valor do atributo apropriado. IQ para as perícias baseadas em IQ, DX para as perícias baseadas em DX e assim por diante. Ele não sofre nenhuma penalidade pela utilização do valor pré-definido, mas os modificadores de situação e equipamento se aplicam normalmente, assim como provenientes de vantagens e desvantagens. O nível tecnológico é irrelevante. Um monge com NT3 pode fazer um teste de IQ para utilizar programação de computadores NT12. O talento instintivo também se aplica a perícias que normalmente não têm um valor pré-definido, contanto que o jogador atenda a quaisquer outras exigências da vantagem. Por exemplo, o personagem pode fazer mágicas desconhecidas se tiver aptidão mágica, ou utilizar artes marciais cinematográficas desconhecidas se estiver treinado por um mestre. Essa vantagem não surte efeito nas perícias que o personagem já conhece. Cumprir ações especiais. Retenção. O personagem é capaz de aprender as perícias que usa. Para isso, ele precisa de um ponto de personagem disponível quando faz o teste de habilidade. No caso de um sucesso, ele pode comprar a perícia ou NH apropriado a um ponto de personagem. Ele não pode tentar melhorar uma perícia aprendida dessa maneira por um mês e durante esse tempo só pode usá-la com penalidade no máximo -2. No caso de um sucesso decisivo, o jogador pode tentar melhorar a perícia imediatamente e a limitação de penalidade não se aplica. Se fracassar, ele não consegue aprender a perícia. No caso de uma falha crítica, além de não aprender, ele perde o ponto de personagem não gasto. Independentemente do sucesso, se o personagem não tiver todos os pré-requisitos da perícia, o NH sofre uma penalidade de até -4 até que ele os tenha. Não é possível melhorá-lo durante esse período. Essa ampliação não permite que o personagem aprenda a perícia de um NT superior ao seu, mais 25%. Limitações especiais. Apenas em caso de emergência. O talento instintivo funciona apenas em situações de vida ou morte, como combates letais. Para utilizá-lo, o PC tem de tentar um resultado em particular relacionado ao apuro em que se encontra. Seu pedido tem que ser específico. Por exemplo, tire de perto de mim, mas ele não pode especificar uma perícia, por exemplo, utilizar judô ou usar uma mágica de comando. Em seguida, o mestre escolhe uma perícia capaz de gerar o resultado desejado. Ele não está limitado a perícias mundanas e pode escolher uma mágica se o personagem tiver uma aptidão mágica, arte marcial cinematográfica se ele for treinado por um mestre, e assim por diante. Depois de escolher a perícia, o próprio mestre faz o teste contra o atributo principal como de costume. Se achar que o personagem já tem a perícia condizente com a tarefa, o mestre pode aconselhar o personagem sobre o que fazer. Isso ainda conta como uma utilização da vantagem talento instintivo, menos 30%. Compenetrado. O personagem só pode usar, e se tiver retenção só pode aprender, uma classe específica de perícias. Algumas opções são mentais, perícias mundanas baseadas em IQ, percepção ou vontade. Físicas, perícias mundanas baseadas em ST, DX ou HT. Mágicas, as mágicas e Ki, artes marciais cinematográficas, menos 20%. Então, vamos terminar por aqui essa vantagem talento e sua derivada talento instintivo, e esperamos que vocês tenham compreendido. Se você está gostando de nosso trabalho, gostaríamos de frisar que o Regras do GURPS Quarta Edição não é o único podcast que nós temos. Vocês podem curtir e compartilhar com seus amigos e fazer com que o GURPS se torne mais e mais conhecido. Além disso, nós temos podcasts de RPG com as regras do GURPS funcionando. Dentre os que já foram lançados até a data de publicação desse episódio, nós temos A Morte da Liberdade, GURPS Supers,
e o Legionários, no mundo de Damocles, o início. Um livro que pode ser adquirido na Amazon.com.br. Então, vamos terminar agora por aqui e fique conosco na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.